E aí, pessoal, beleza? Na aula de hoje nós vamos resolver algumas questões das provas da AFA de 2018-19 e 2017-18. Lembrando que a prova de 2019-20 nós já resolvemos todas as questões, ok? Então aqui mais uma vez vamos abordar as questões que não foram utilizadas como exemplo nas nossas aulas anteriores. Então são questões inéditas para a gente, ok? Então começando aí com a prova 18-19, questão 21. O domínio mais amplo da função real é f definida por f de x igual a raiz quadrada do log de x ao quadrado menos 3 na base A, em que A pertence ao intervalo aberto 0 e 1. Galera, quando a gente fala de domínio, a gente quer saber quais são os possíveis valores de x. E aí, quando a gente tem uma raiz de índice par, e nesse caso nós temos uma raiz quadrada, tudo que está dentro da raiz tem que ser positivo ou zero, tá certo? Então, aqui a nossa função é essa, e o nosso log de x ao quadrado menos 3 na base A, esse log tem que ser maior ou igual a zero, tá certo? Então, esse log aqui tem que ser maior ou igual a zero. Mas, ao mesmo tempo, aplicando a definição de logaritmo, a gente tem que x ao quadrado menos 3 tem que ser menor ou igual a A elevado a zero. Poxa, professor, mudou o sinal de maior para menor. Por que aconteceu isso? Porque lembre que A pertence ao intervalo aberto 0, 1. O que significa isso? Significa que aqui a gente tem uma base decrescente, tá certo? Lembre que a base entre 0 e 1, assim como na equação exponencial, na função exponencial, caracteriza uma base decrescente, tá bom? Então, o que isso significa? Isso significa que a gente tem que inverter o sinal, porque quanto maior o expoente, menor o valor do número. E lembre-se que o logaritmo nada mais é do que um expoente, ok? Então, isso justifica a mudança de sinal. Todo número elevado a zero, exceto zero, é 1. Então, aqui a gente pode trocar o a elevado a zero por 1, e passar esse 1 para o primeiro membro diminuindo, obtendo assim x ao quadrado menos 4 menor ou igual a zero, tá certo? Importante manter esse menor ou igual aqui. E aí, galera, o que está dentro do logaritmo, né, o logaritmando, ele tem que ser também o quê? Positivo, tá certo? Esse logaritmando aqui tem que ser positivo. Então, como ele tem que ser positivo pela condição de existência do logaritmo, a gente chega à conclusão de que x ao quadrado tem que ser maior do que 3, ou seja, o x tem que ser maior do que 3 ou menor do que menos 3. Agora, para a gente determinar o domínio, que tem que ser a interseção desses intervalos, é importante, então, a gente colocar na reta numérica, beleza? Quando a gente coloca aí o menos 2 e o 2 na reta numérica, a gente vai distribuir os sinais. Antes de menos 2, a função é positiva, entre menos 2 e 2, negativa, e depois do 2, positiva. Quando a gente coloca x ao quadrado menos 3 na reta numérica, as raízes são menos 3, menos raiz de 3 e mais raiz de 3, né? Antes do menos raiz de 3 positivo, entre as raízes negativo, depois das raízes positivo. A gente quer que a primeira expressão aqui seja negativa e a segunda expressão seja positiva. Em que intervalos isso acontece? Antes do menos 2 não funciona, porque antes do menos 2 a primeira função é positiva e a gente quer que ela seja negativa. Então esse intervalo aqui já está eliminado. Entre o menos 2 e o menos raiz de 3, a gente tem que a primeira função é negativa e a segunda função é positiva, exatamente aquilo que a gente quer. Então, esse intervalo aqui entra como solução. Entre o menos raiz de 3 e o mais raiz de 3, a gente quer que a função, essa primeira função, seja negativa, e isso está acontecendo, mas a segunda função tem que ser positiva, e neste intervalo aqui, ela está sendo negativa. Então, esse intervalo aqui corta também. Do raiz de 3 até o 2, a primeira função é negativa, como a gente quer, e a segunda função é positiva, exatamente o que a gente quer. Então, esse intervalo aqui
também é interessante, ele também vai entrar na resposta. E, por fim, para x maior do que 2, a primeira função é positiva, mas a gente quer que ela seja negativa. Então, não vai entrar esse intervalo também. Moral da história, os únicos intervalos que a gente aproveita para a resposta são o menos 2 até o menos raiz de 3, e logo depois do mais raiz de 3 até o mais 2. Lembrando que em menos 2 e em mais 2, a nossa bolinha é pintadinha. Por quê? Porque o intervalo é fechado, beleza, galera? A gente quer que seja menor ou igual a 0. Então aqui a resposta que condiz com isso é a letra D. Reparem que em menos raiz de 3 e mais raiz de 3 a bola não é pintada, a bolinha não é pintada porque tem que ser estritamente maior do que 0, beleza? Então vamos para a próxima questão. Para angariar fundos para a formatura, os alunos do terceiro ano do CPK vendem bombons no horário do intervalo das aulas. Inicialmente começaram vendendo cada bombom por R$ 4,00. Assim, perceberam que vendiam, em média, 50 bombons por dia. A partir dos conhecimentos que os alunos tinham sobre função, estimaram que para cada 5 centavos de desconto no preço de cada bombom, não podendo conceder mais que 70 descontos, seria possível vender 5 bombons a mais por dia. Então, considere P o preço de cada bombom, N o número de bombons vendidos em média por dia, X pertencente a N de naturais, o número de reduções de 5 centavos concedidas no preço unitário de cada bombom, e Y a arrecadação diária com a venda dos bombons. Com base nessas informações, analise as proposições abaixo. Galera, aqui a gente tem que escrever tudo aquilo que a gente já leu. Então vamos lá. Primeira coisa, quando eles começaram vendendo cada bombom por R$ 4,00, eles vendiam em média 50 bombons por dia. Então, a função que dá o número de bombons vendidos quando o preço é R$ 4,00 dá 50. Então, N de 4 é igual a 50. Além disso, a cada 5 centavos de desconto no preço de cada bombom, a gente vende 5 bombons a mais por dia. Então, quando a gente pega esse valor de R$ 4,00 e diminui de 0,5 centavos vezes o número de bombons vendidos, né, a gente vende, além dos 50, 5 bombons para cada um desconto, ok? Como a nossa função aqui é uma função do primeiro grau, n de p igual a p mais b, onde n é o número de bombons e p é o preço de cada bombom, a gente consegue determinar qual é essa função. Como? Bom, basta que a gente tenha dois pontos. Primeiro ponto a gente já tem, que é o ponto 4, 50. Para achar um segundo ponto, basta dar aqui qualquer valor para esse d. Por exemplo, se a gente dá o valor de d igual a 10, a gente vai ter 10 vezes 0,05 vai dar 0,5. 4 menos 0,5 dá 3,5. 50 mais 5 vezes 10 é 50 mais 50, que é 100. Então, a gente deu um valor qualquer, no caso, o valor d igual a 10, e a gente chegou no segundo ponto, que é n de 3,5 igual a 100. Como a nossa função é do primeiro grau, basta a gente substituir esses dois valores. Se a gente substitui o primeiro ponto, a gente tem 50 igual a 4a mais b, e substituindo o segundo, a gente tem 100 igual a 3,5a mais b. Esse tipo de sistema é sempre bom da gente resolver pelo método da adição. E aqui a gente vai diminuir a segunda equação da primeira, ok? Então, 100 menos 50 é 50. 3,5 menos 4 é menos 0,5 e b menos b dá 0. Com isso, a gente já tem o valor de a. 50 dividido por menos 0,5. E dividir por menos 0,5 é a mesma coisa que multiplicar por menos 2. Então, 50 vezes menos 2 dá menos 100. Agora, basta a gente substituir esse valor de menos 100 em alguma das duas equações. Por exemplo, na primeira. Quando a gente substitui na primeira, no lugar do a estamos escrevendo menos 100,
E o nosso B vai ficar menos 400, né, mais B igual a 50. O nosso B vai ficar igual a 450. Com isso, nós já temos a nossa função N de P. O número de bombons vendidos em função do preço é menos 100P mais 450, ok? Bom, com isso, galera, a gente já consegue avaliar a primeira das afirmativas. O gráfico que expressa N em função de P está contido no segmento AB do gráfico abaixo. Então vamos ver se isso aqui é verdade ou não. Aqui, se a gente trocar o P por 0,5, está dando 400. E se trocar o P por 4, está dando 50. De fato, N de 4 é igual a 50. Isso aqui a gente já sabe que é verdadeiro, né? A gente só tem que testar o primeiro ponto aqui. Então, quando a gente faz isso, N de 0,5 é igual a menos 100 vezes 0,5 mais 450. Menos 100 vezes 0,5 dá menos 50, ok? Menos 50 mais 450 dá 400, então está certinho aqui. Esse gráfico de fato representa a nossa função. Então, a afirmativa 2 é verdadeira. Afirmativa 4. A maior arrecadação diária possível com a venda dos bombons, considerando os descontos de 5 centavos, ocorre quando concederem 35 descontos de 5 centavos. Vamos ver isso. Gente, quando a gente fala da maior arrecadação diária possível, a gente está falando aí de um ponto de máximo. Mas que ponto de máximo é esse? A gente quer a arrecadação. A arrecadação Y, ela é dada pela quantidade de bombons vendidos, pelos N bombons vendidos, vezes o preço de cada bombom. Como N já está em função de P, esse y pode ser escrito como uma função quadrática em função de P. Então, o y é menos 100P ao quadrado mais 450P. Para que valor de P a gente tem a arrecadação máxima? Bom, se a gente quer o valor de P que dá a arrecadação máxima, a gente quer o x do vértice. Esse x do vértice, que é menos B sobre 2A, vai ficar menos 450 sobre menos 200. Então, aqui a gente pode cancelar os zeros. Menos com menos vai dar mais. 45 dividido por 20 vai dar 2,25. A gente quer saber se essa maior arrecadação, que é no P igual a 2,25, ocorre para 35 descontos. Ok? Então, eu quero saber se quando P vale 2,25, esse D vai valer de fato 35. Para fazer isso, a gente pega esse P, que é 4 menos 0,05D, e troca por 35. Se der 2,25, está tudo certo. Então, uma outra possibilidade também seria pegar o 2,25 e colocar no lugar de P. E aí você teria que achar D igual a 35, se estiver correto. Então, 0,05 vezes 35 tem como resultado 4 menos isso, 2,25. Então, certinho, galera. A número 4 também está correta. Agora vamos para 8. Se forem concedidos 20 descontos de 5 centavos, serão vendidos mais de 100 bombons por dia. Gente, se a gente der 20 descontos de 5 centavos, qual vai ser o novo preço? O novo preço vai ser 4 menos 0,05 vezes 20. Lembrando que esse D indica para a gente os descontos. Então, o nosso P vai ser igual a 3. Se a gente quer saber qual é a quantidade de bombons vendidos por dia, basta a gente calcular, então, por meio dessa função N de P. Trocando P por 3, nós vamos ter menos 100 vezes 3 mais 450, que é 150. Então, de fato, serão vendidos mais de 100 bombons por dia. Então, as três afirmativas são verdadeiras. Qual é a soma das proposições verdadeiras? 2 mais 4, 6. 6 mais 8, 14. Resposta, letra D. Beleza? Então, uma questãozinha aí de função de primeiro e de segundo grau, tá?
Só fazer com calma, com organização, que não tem muitas dificuldades em relação a ela. Vamos para a próxima. Essa é uma questão agora de análise de gráfico. Então, considere no plano cartesiano abaixo representadas as funções reais f, que tem domínio no intervalo aberto em m, fechado em menos m, e tem como imagem o conjunto dos reais, como contradomínio, conjunto dos reais, e g, que tem domínio em m fechado e menos m aberto, com exceção do ponto V, e que tem contradomínio real. Então, considerando essas funções, a gente tem que analisar as afirmativas. Galera, esse tipo de questão é muito importante porque costuma cair na AFA com bastante frequência. E apesar de que assusta, né, o fato de você ter dois gráficos embaralhados, tantos pontos, essa é uma questão puramente conceitual. Então, basta a gente analisar com bastante calma. Então, vamos analisar a primeira afirmativa. O conjunto imagem da função g é dado por imagem de g igual ao conjunto, né, aberto em P, o intervalo aberto em P, fechado em menos m. Como a gente está falando da função g, é essa função aqui formada por segmentos de reta. Como a gente está falando de imagem, estamos olhando para o eixo y. Então, queremos saber o menor valor de y e o maior valor de y. O menor valor, de fato, é o P aberto. Por quê? Porque ele está com bolinha aberta aqui, olha. Então, ele não entra no conjunto imagem. Então, aqui está certinho essa extremidade. Aí, ok. E o maior valor? O maior valor, de fato, é menos m. Mas é menos m fechado? Sim, é fechado, porque aqui a bolinha está pintada. Ah, professor, então é verdadeira, né? Aí é que vem a pegadinha. Se você olhar simplesmente para o menor valor e para o maior valor, você vai achar que ela é verdadeira. Mas você tem que ver se a função é contínua nesse intervalo, se não está pulando algum elemento. Observem que esse ponto V aqui não faz parte do domínio, tá? Então, a imagem aqui de V não é exatamente o J, tá, galera? Porque ele não faz parte do domínio, então ele não tem imagem. Entretanto, a função aqui no valor menos m, tá? Ela está indo aqui para J. Então, o que está acontecendo aqui? O domínio da função g é do m fechado até o menos m aberto. Esse menos m aberto não está fazendo parte do domínio. Então, o que vai acontecer aqui? Será que eu posso afirmar que esse conjunto realmente dá a imagem da função g? E a resposta é não. Por quê? Porque esse j está fora da imagem, ele não faz parte da imagem. Para ele fazer parte da imagem, a gente teria que considerar que o menos m faz parte do domínio da g. Só que ele realmente faz parte do domínio da g? Não, não faz, porque o domínio da g está aberto em menos m. Então, isso é uma pegadinha, galera. Então, coloca aí falso, tá ok? Então, você tem que procurar aqui se não tem nenhuma descontinuidade. Aqui a gente tem essa descontinuidade, então J não faz parte da imagem, tá ok? Se tivesse aqui algo assim, diferença, conjunto unitário J, aí seria verdadeiro. Mas como não tem, acaba sendo falsa. Vamos para a segunda. A função h definida por h de x igual a f de x vezes g de x assume valores não negativos somente se x pertence ao intervalo real fechado t e b, união com o intervalo fechado R0. Galera, aqui eu estou falando do produto das funções. Se eu quero que esse produto assuma valores não negativos, né, o que significa não negativos? Significa positivo ou zero. Eu tenho que saber o sinal desse produto. Se eu tenho que saber o sinal desse produto, eu tenho que avaliar se os gráficos estão acima ou abaixo do eixo X, beleza? No intervalo
fechado de T até B, vamos localizar esse intervalo, ó, de T até B. Nesse intervalo, a função f é positiva e a função g também é positiva. Então, o produto entre elas também vai ser positivo, ok? Nos pontos t e b, que são os extremos do intervalo, o produto dessas funções vai dar zero, tá? Porque t e b são raízes de f e g, respectivamente. Como esse intervalo está fechado, está tudo certo aqui com essa parte. Agora vamos para o r e para o zero. Para o r e para o zero, ambas as funções também são positivas, né? E r e zero também são raízes. Então, pelo mesmo raciocínio, está tudo certo. Só que a gente falou, né, a afirmativa aqui está falando, somente se x pertence a esse intervalo. Ou seja, se tiver algum outro x onde o produto das funções é positivo ou zero, então essa afirmativa está errada. Então a gente tem que avaliar os demais intervalos. Do m até o t, os sinais são opostos. F é negativa, g é positiva. Do b até o r, também temos sinais opostos. Agora f, que é positiva, e g, que é negativa. R e 0 já avaliamos. Do 0 até o menos n, temos que f é negativa, g é positiva. Então, o produto está dando negativo. E aqui, galera, do menos n até o v, a gente tem que ambas são negativas, né? Então, o produto delas vai ser positivo. Então, essa daí é falsa. Achamos valores fora desses intervalos, onde o produto das funções, né, ou seja, a função h, é positiva. Tá? Então, a segunda também é falsa. Com isso, a gente já mata aqui a letra A, mas a gente ainda assim vai avaliar a terceira afirmativa. A função j, definida por j de x igual a g de x menos p, é maior que zero para todo x pertencente ao intervalo fechado em M, aberto em menos M, com exceção do conjunto unitário V. Então, eu quero saber se g de x menos p é positiva nesse intervalo. Galera, g de x menos p significa pegar o gráfico da função g e arrastar p unidades, para baixo ou para cima. Em geral, se esse p for positivo, né, então a gente está arrastando para baixo. Mas reparem, se a gente reparar com um pouquinho de atenção, na verdade o p é negativo, olha. Ele está aqui abaixo do eixo x. Menos p é positivo. Então o que a gente tem que fazer com a função g? A gente tem que pegar a função g e arrastar p unidades para cima. Ah, mas como é que eu faço isso, professor? Aqui cabe uma interpretação que é um macetezinho para vocês. Basta você ver se a função g aqui, se g de x menos p, vai ficar acima desse pzinho aqui. Se ela ficar acima do pzinho, então está tudo certo. Só que, de fato, ela fica acima do p para todos esses valores, olha. Então, no intervalo, começando aqui no m até o zero, do m até o b, na verdade, ela já é positiva. Do b até o r, ela é negativa, mas ela não fica abaixo de p, então está tudo certo. Do r até o zero, ela volta a ser positiva. Do 0 até o menos n continua sendo positiva. E aí, mesmo quando ela é negativa, ela nunca fica menor do que p. Então, g de x menos p, de fato, vai ser um valor positivo. E aqui ele tomou o cuidado de excluir o v, que não pertence ao domínio. Então, está tudo certinho com essa daí, é verdadeira. E aí, a gente marca a letra A. Beleza, galera? Então, o problema dessa questão não é nem o fato de ter duas funções e gráficos e você ter que avaliar intervalo por intervalo, mas é que nas afirmativas sempre tem alguma pegadinha ali, então você tem que ter cuidado com isso também. Vamos para a próxima. Agora a questão da prova de 2017-2018. Na reta dos números reais abaixo estão representados os números m, n e p. Analise as proposições a seguir e classifique-as em verdadeira ou falsa.
Primeira, raiz quadrada de m menos n sobre p não é um número real. Gente, só não vai ser um número real se o que estiver dentro da raiz for menor do que zero, se for negativo, ok? Então vamos avaliar isso aí. A gente sabe que o m é menor do que o n, porque ambos são negativos, só que o m está mais distante do zero. Então a gente sabe que m é menor do que n, isso significa que m menos n é menor do que zero. M menos n é um valor negativo. P é um número positivo. Olha o P aqui maior do que o zero. Então a gente vai ter um negativo dividido por um positivo. Então o que está dentro da raiz é um número negativo. Se é um número negativo, raiz quadrada de um número negativo não é um número real. E a letra A é verdadeira. Letra A não, a primeira afirmativa, né? P mais M pode ser um número inteiro? P mais M pode ser um número inteiro, sim. Se o P for, por exemplo, 1,2 e o M for igual a menos 1,2, então P mais M vai ser zero. E zero é um número inteiro, ok? Reparem que P e M podem ser simétricos. Aqui a gente pegou 1,2 como exemplo, né? Poderia ser qualquer número entre 1 e 2. Então a segunda aqui também é verdadeira. Mas, professor, por que você assumiu valores, né? Por que você chutou valores aqui? É porque a afirmativa me diz que pode ser um número inteiro. Então, se eu achar um único caso em que P mais M é um número inteiro, é o suficiente para que a afirmativa seja verdadeira, tá certo? E a terceira, P sobre N é necessariamente um número racional? Quando ele fala que é necessariamente racional, está falando que é sempre racional. Então, de novo, se a gente achar um caso em que não seja racional, a gente prova que é falsa. Então, tome P igual a raiz de 2, que é um número entre 1 e 2, só que não é um número racional. E tome N igual a menos 0,2. É possível, tá? Porque o N está entre 0 e menos 1. Quando a gente faz P sobre N, nesse caso, a gente está fazendo um irracional dividido por um racional. Raiz de 2 dividido por menos 0,2 vai dar um número irracional. Então, é necessariamente um número racional? Não, essa é falsa e a resposta é a letra A. Bem tranquila essa questão. Próxima questão, questão 26. Considere a função real f de x igual a 1 sobre 2x mais 2 com x diferente de menos 1, que é o valor que anula o denominador, né? Se f de menos 2 mais a mais 1/5 é igual a f de menos a, então f de a sobre 2 menos 1 mais f de 4 mais a é igual a quanto? Bom, galera, para a gente determinar essa expressão, a gente vai ter que calcular o valor de a primeiro. E a gente vai calcular o valor de a conhecendo a função f e conhecendo essa igualdade. Então, aqui, quando a gente faz f de menos a e substitui na expressão de f, basta trocar o x por menos a, vai ficar desta forma. Quando a gente faz f de menos 2 mais a, no lugar do x, estamos escrevendo menos 2 mais a. Como a gente sabe que existe uma relação entre esses dois, vamos jogar na equação. Então, f de menos a é igual a f de menos 2 mais a mais 1/5. Tá? Agora, a gente prossegue com a equação. Por exemplo, aqui a gente aplica a distributiva. Vai ficar menos 4 mais 2a, só que menos 4 mais 2 é menos 2. E aqui eu vou optar por tirar o MMC somente do lado direito. Tá? O MMC é o produto dos denominadores. E aí, como é que vai ficar o lado direito? Pega o denominador, né, o produto, divide por este, vai ficar 5, multiplicado pelo 1. Né? Pega esse aqui, divide por 5, vai dar menos 2 mais 2a, vezes 1 é ele próprio, e chegamos até aqui. Ah, professor, se eu quisesse, eu poderia pegar o MMC de todo mundo? Poderia, só que daria mais trabalho. Então, por isso que eu escolhi fazer dessa forma. E aqui cabe uma simplificação bem interessante. Repare que menos 2a mais 2 e menos 2 mais 2a são simétricos. Então, a gente pode dividir um pelo outro e o resultado será menos 1. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó, cancelando.
tá? Vai ficar menos 1. O 5 com menos 2 a gente escreveu 3. E agora, fazendo o cancelamento que a gente mencionou aí no denominador, vamos ficar com isso aqui. Menos 1 igual a 3 mais 2a sobre 5. E aqui ficou bem fácil. Basta a gente passar o 5 multiplicando. Vai ficar menos 5 igual a 3 mais 2a. Vamos passar o 3 subtraindo. Menos 8 igual a 2a. E, finalmente, a igual a menos 8 sobre 2, que é igual a menos 4. Uma vez que a gente tenha descoberto o valor de a, basta a gente substituir para calcular essa expressão aqui. Então, f de a sobre 2 menos 1, no lugar do a gente coloca o menos 4. Vai ficar menos 4 sobre 2 menos 1, que é igual ao f de menos 3. Por sua vez, f de 4 mais a é f de 4 menos 4, que é igual ao f de 0. Então, o que a gente quer nessa questão é o f de menos 3 somado com f de 0. f de menos 3, basta a gente trocar o x por menos 3. Então, vamos ter f de 1 sobre 2 vezes menos 3, que é menos 6. Menos 6 mais 2 dá menos 4. E f de 0 é bem tranquilo, é automático até, porque vai zerar essa parte aqui e vai ficar só 1 meio. Então, a gente quer fazer f de 0 somado com o f de menos 3. Então, a gente quer menos 1 quarto somado com 1 meio. Menos 1 quarto somado com 1 meio é igual a 1 quarto. E 1 quarto tem representação decimal como 0,25. Então, resposta letra D. Então, uma questãozinha aí de composta com a equação do primeiro grau. Caiu na equação do primeiro grau, a gente acha o valor de a e depois substitui novamente para calcular a expressão. Okay? Então, bem tranquila também. Agora, vamos para a próxima questão, questão 27. Considere os números a, b e c a seguir, onde a é igual ao log de 27 na base 25, vezes o log de 5 na base 4, vezes o log de raiz de 2 na base 3. b igual ao log na base n, do log na base n, de raiz enésima de n, onde n é um natural maior do que 2. E c igual a sobre b, elevado a log de c, vezes b sobre c elevado a log de a, vezes c sobre a elevado a log de b, com a, b e c reais, não nulos e também não negativos. Então, aqui a gente pode dizer que são reais positivos. Qual é a correta relação de ordem entre os números a, b e c? Eu quero saber quem é o menor, quem é o do meio, quem é o maior. Então, a gente tem que simplificar essas expressões uma por uma. Então, temos a expressão do a, do b e do c. Vamos simplificar primeiro a expressão do a. Aqui a gente tem um produto de logaritmos, só que a nossa dificuldade é que esses logaritmos estão escritos em bases diferentes. Então, vamos tentar escrevê-los numa mesma base. Só que essas bases são todos fatores que são primos entre si, né? O 25, o 4 e o 3 são números primos entre si. Então, o interessante aí é que a base escolhida para a gente fazer a mudança de base, que ela seja o produto deles. Tá? Então, 25 vezes 4 vezes 3 é 300. Então, vamos passar todo mundo para a base 300. Olha, 25 vezes 4 dá 100. 100 vezes 3, 300. Então, log de 27 sobre 25 na base 300 é o log de 27 na base 300 sobre o log de 25 na base 300. O log de 5 na base 4 é log de 5 na base 300 sobre log de 4 na base 300. E o mesmo vale para o log do raiz de 2 na base 3. É o log de raiz de 2 na base 300 sobre o log de 3 na base 300. Então, fizemos aqui uma mudança de base. Convertemos todos os termos, todos os fatores para a mesma base. E o interessante é que essa base seja o MMC entre 3, 4 e 25, que acaba sendo o próprio produto entre eles. Vamos ver por que isso é tão importante. Então, o nosso número A ele é escrito dessa forma. Tá? Então, aqui estão os 3 fatores, todos eles na base 300. Ah, professor, posso simplificar? Posso cortar alguma coisa? Não, primeiro vamos aplicar algumas propriedades do logaritmo.
Esse 27, por exemplo, ele pode ser escrito como 3 ao cubo. Esse raiz de 2 pode ser escrito como 2 elevado a meio. 25 é 5 ao quadrado, 4 é 2 ao quadrado. E agora vamos pegar esses expoentes e passar para frente multiplicando. Então ficou 3 log de 3 na base 300, 1 meio do log de 2 na base 300, e embaixo 2 log de 5 na base 300 e 2 log de 2 na base 300. E aí vocês vão ver agora a importância de escrever todos na mesma base. Agora a gente pode cancelar. Está todo mundo multiplicando, é tudo produto, então a gente pode cancelar log de 5 na base 300 com log de 5 na base 300. Log de 3 na base 300 com log de 3 na base 300. Log de 2 com log de 2. E a gente só tem agora que multiplicar os coeficientes. Então, 3 meios, que foi o que sobrou aqui na primeira fração. 1 meio foi o que sobrou na segunda fração. E 1 meio foi o que sobrou na terceira fração. Então, 3 meios vezes 1 meio vezes 1 meio dá 3 oitavos, que é o valor de A. Beleza? Não dá para usar a mesma estratégia no B. Mas no B, a gente sabe que está todo mundo ali escrito em função de n. Então, vamos usar as propriedades do logaritmo onde for possível. Por exemplo, nessa primeira raiz aqui, raiz enésima de n pode ser escrito como n elevado a 1 sobre n. Então, removemos a primeira raiz. Agora, vamos usar a mesma ideia para remover a segunda raiz. Então, vai ficar n elevado a 1 sobre n elevado a 1 sobre n de novo. Tá? Então, mantemos os dois logaritmos. Então, n elevado a 1 sobre n elevado a 1 sobre n. Então, aqui a gente multiplica os expoentes. Então, mantendo os dois logaritmos, multiplicando os expoentes, temos agora n elevado a 1 sobre n elevado ao quadrado. Esquece o logaritmo de fora. Vamos trabalhar somente com o logaritmo de dentro, por enquanto. Vamos aplicar a propriedade que diz que o expoente pode vir para frente multiplicando. Então, vai ficar assim. Vamos apagar essa partezinha aqui, tá? Só para não ficar muito poluído. Então, continuando. Esse expoente 1 sobre n ao quadrado veio para frente do primeiro logaritmo multiplicando. Então, ficamos com 1 sobre n ao quadrado vezes o log de n na base n. Só que a gente sabe que o log de um número n na sua própria base é 1. Então, a gente já pode cancelar isso aqui. Então, o nosso b é o log de 1 sobre n ao quadrado na base n. Novamente, podemos escrever como potência de base n. 1 sobre n ao quadrado é n elevado a menos 2. E, novamente, aplicamos a propriedade. O menos 2, que é o expoente, vem para frente multiplicando. Então, b igual a menos 2 log de n na base n, que é menos 2 vezes 1, que é menos 2. Então, o a e o b já estão resolvidos. A gente já sabe, inclusive, que o b é menor do que o a. Tá certo? Se o b é menor do que o a gente já elimina a opção a, já elimina a opção D também. Então, já temos aí ou é a B ou é a C. Vai depender do que a gente descobrir aí com o número C. Então, já sabemos que o A é 3 oitavos, o B vale menos 2. Vamos trabalhar com o C. Galera, aqui a gente tem A sobre B, B sobre C, C sobre A. São frações, onde a gente vai alternando numeradores e denominadores. E os logaritmos também vão se alternando, né? Então, quando você tem A sobre B, o logaritmo é de C, B sobre C, o logaritmo é de A, C sobre A, o logaritmo é de B. Uma das nossas dificuldades é que o logaritmo está no expoente. Seria interessante que a gente pudesse trazer esse logaritmo para a base. Como a gente vai fazer isso? Aplicando o logaritmo em ambos os membros da equação. Então, quando a gente aplica o log tanto no membro da esquerda quanto no membro da direita, vai ficar desta forma. Só que agora a gente tem um log de uma potência. Então, vai ficar assim. Primeiro, a gente aplica a propriedade do log do produto, né? Tudo isso aqui agora virou um logaritmando. Então, o log do produto, né, é a soma dos logaritmos. Então, quebramos aqui numa soma.
Agora, a gente pode pegar esse expoente e passar para frente multiplicando. Então, vamos ter log de C vezes log de A sobre B, log de A, que é o expoente, vezes log de B sobre C, e log de B, que é o expoente, vezes o log de C sobre A. Agora, vamos aplicar a propriedade do quociente, tá? Então, a propriedade do quociente em cada uma dessas frações. No lugar de log de A sobre B, a gente escreve log de A menos log de B. No lugar de B sobre C, log de B menos log de C. E no lugar de C sobre A, log de C menos log de A. Reparem que aqui a gente pode aplicar uma propriedade distributiva. Fazendo isso, olha só o que a gente vai obter. Log de C vezes log de A, menos log de C vezes log de B, mais log de A vezes log de B, menos log de A vezes log de C, mais log de B vezes log de C, menos log de B vezes log de A. Parece que a gente está complicando, porque a gente está com mais termos, né? Mas reparem que esses termos vão se cancelar. Log de C vezes log de A, com log de A, log de C. Positivo, negativo. Log de C vezes log de B, negativo. Log de B vezes log de C, positivo. Cancela. Log de A com log de B com log de A. Positivo com negativo, cancela. Então, professor, vai dar zero? Não, cuidado com isso, porque você pode acabar errando, tá? Quem vai dar zero é o log de C, tá bom? De fato, aqui o segundo membro fica igual a zero, mas não é o C que é igual a zero, e sim o log de C, tá certo? Então, se o log de C é zero, basta a gente aplicar a definição de logaritmo, lembrando que a nossa base aqui é 10. Então, C igual a 10 elevado a zero, C igual a 1. Então, o menor de todos é o B, o intermediário é o A e o maior de todos é o C. Então, a resposta aqui é a letra B. Galera, cuidado, porque se você coloca aqui C igual a zero aqui, você vai acabar invertendo a ordem, vai ficar B menor que C menor que A, e você vai perder a questão depois de fazer o mais difícil, tá certo? Então, essa questão aqui é bem interessante. A primeira expressão é resolvida por uma mudança de base. A segunda expressão é resolvida trabalhando única e exclusivamente com as propriedades do logaritmo. E a terceira é resolvida, além das propriedades do logaritmo, aplicando o logaritmo tanto aqui do lado esquerdo quanto do lado direito, tá? Isso acontece para que a gente possa descer com os expoentes. Isso é um recurso bem comum quando a gente quer descer com os expoentes, tá certo? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixem as dúvidas aí. Uma excelente prova para vocês. Grande abraço e até a próxima.